Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal Viagem Espacial. No vídeo de hoje, o primeiro de 2025, vamos falar das luas do planeta Plutão. Plutão possui 5 satélites naturais conhecidos. O maior, Caronte, tem metade do diâmetro de Plutão, sendo assim o maior do Sistema Solar em comparação com o corpo que orbita. As outras 4 luas, Nix, Hydra, Cérbero e Estige, são muito menores. O satélite mais próximo de Plutão, Caronte, foi descoberto por James Christie em 22 de junho de 1978, aproximadamente meio século depois de Plutão. As 2 luas seguintes foram fotografadas pelo Pluto Companion Search Team do telescópio espacial Hubble em maio de 2005. Com as órbitas confirmadas, as luas receberam nomes definitivos: Hydra, Plutão III, anteriormente SN 2005 P1, e Nix, Plutão II, anteriormente SN 2005 P2. Os nomes foram escolhidos em parte para que suas letras iniciais fossem as mesmas da sonda New Horizons. Outras observações pelo Hubble foram feitas de fevereiro a março de 2006. A 4ª lua, Cérbero, foi anunciada em julho de 2011, e Estige, a 5ª lua, em 11 de julho de 2012. O sistema de Plutão é altamente compacto. Os 5 satélites conhecidos orbitam no dentro dos 3% internos da região onde órbitas prógradas seriam estáveis. Plutão e Caronte são considerados um planeta duplo porque Plutão e Caronte, que tem metade do diâmetro de Plutão, orbitam um ponto que está acima da superfície de Plutão, ou seja, o baricentro do sistema está em um ponto entre as superfícies de ambos. No sistema Plutão-Caronte há acoplamento de marés, o que significa que os 2 corpos sempre apresentam o mesmo hemisfério um para o outro. De acordo com recálculos recentes, as órbitas das luas são circulares e coplanares, com inclinações diferenciando menos de 0,4 graus e excentricidades menos de 0,005. Vistas da Terra, essas órbitas praticamente circulares aparecem alongadas em elipses dependendo da posição de Plutão. Quando descoberto, Hydra era um pouco mais brilhante que Nix, e por isso pensava-se que Hydra era 20% maior que a outra lua, mas outras observações revelaram que as 2 luas são praticamente do mesmo tamanho. É provável que a mudança no brilho se deva à curva de luz de Hydra, mas não se sabe se isso acontece devido à forma irregular ou a variações no brilho da superfície, albedo. O diâmetro dos objetos pode ser estimado a partir de seus albedos assumidos, que é de 35% assim como o Caronte, mas as luas podem ter 130 km se elas tiverem o albedo 4% dos objetos do cinturão de Kuiper mais escuros. No entanto, dadas sua cor e similaridades química Caronte, é provável que seus albedos sejam similares ao de Caronte e que seus diâmetros sejam próximos às estimativas mínimas. Suspeita-se que o sistema de satélites de Plutão foi criado por uma colisão massiva, semelhante ao grande golpe a que se acredita ter criado a Lua. Em ambos os casos, os altos momentos angulares das luas só podem ser explicados por tal cenário. As órbitas quase circulares das luas menores sugerem que elas também foram formadas nessa colisão, em vez de serem objetos capturados do cinturão de Kuiper. Isso e suas ressonâncias orbitais próximas com Caronte sugerem que eles se formaram mais perto de Plutão do que são atualmente e migraram para fora quando Caronte atingiu sua órbita atual. Sua cor cinza é diferente da de Plutão, um dos corpos mais vermelhos do Sistema Solar. Acredita-se que isso se deva a uma perda de voláteis durante o impacto ou coalescência subsequente, deixando as superfícies das luas dominadas pelo gelo de água. No entanto, tal impacto deveria ter criado detritos adicionais, mais luas, mas nenhuma lua ou anel foi descoberto pela New Horizons, descartando mais luas de tamanho significativo orbitando Plutão. Vamos conhecer a lua Caronte. Caronte forma junto com Plutão um sistema de astros duplos, rotação síncrona, descoberto por James Walter Christie em 22 de junho de 1978. É mais conhecido como um satélite natural de Plutão, mesmo tendo a metade do tamanho de Plutão, 2.400 km, 1.200 km. Os 2 possuem massas tão semelhantes que não há uma dominância gravitacional de Plutão sobre Caronte. Caronte puxa Plutão com tal força que o eixo de rotação se encontra fora da superfície de Plutão. É como se ambos fossem satélites naturais de um a vazio, caso único no Sistema Solar.
Alguns astrônomos classificam esta interação como planeta anão duplo, o sistema Plutão-Caronte, assim sendo os outros 4 corpos, Hidra, Nix, Cérbero e Estige seriam satélites de Plutão e Caronte. Mas a classificação dada pela União Astronômica Internacional ainda é somente planeta anão, focando o maior corpo do sistema. A sua composição e dimensões são ainda muito incertas, devido à distância a que o par Plutão-Caronte se encontra da Terra. Mas as medições feitas mostram que Caronte possui um diâmetro de aproximadamente 1.207 km. Como se viu nas últimas décadas, todos os planetas distantes tinham mais satélites do que se pensava antes dos voos espaciais, e nunca foram visitados pelo homem. Entretanto, Plutão e Caronte foram visitados pela missão espacial não tripulada New Horizons em julho de 2015, para novas pesquisas. New Horizons é uma missão não tripulada da NASA para estudar o planeta anão Plutão e o cinturão de Kuiper. Ela foi a primeira espaçonave a sobrevoar Plutão, e a fotografar suas pequenas luas Caronte, Nix, Hidra, Cérbero e Estige em 14 de julho de 2015, após cerca de 9 anos e meio de viagem interplanetária, e ainda sobrevoou o objeto 486.958 a Houcott. 486.958 a Houcott, anteriormente chamado PT-111013Y, e apelidado de Ultima Thule pela equipe da sonda New Horizons, é um objeto transneptuniano com uma crosta relativamente lisa, não marcada por crateras de impacto. Ele está localizado a quase 6,5 bilhões de quilômetros do Sol, no cinturão de Kuiper, uma região do Sistema Solar. Este corpo celeste possui uma magnitude absoluta de 9,1 e tem um diâmetro com cerca de 32 km por 16 km. Em 22 de outubro de 2015, a New Horizons fez uma mudança de curso para uma viagem rumo a 486.958 a Houcott. Ele é um binário de contato, isto é, um corpo menor do Sistema Solar formado por 2 objetos que lentamente gravitaram um em direção ao outro, finalmente colidindo e se fundindo. O principal objetivo desta missão é caracterizar globalmente a geologia e a morfologia de Plutão e suas luas, além de mapear suas superfícies. Também vai procurar estudar a atmosfera neutra de Plutão e sua velocidade de escape. Outros objetivos secundários incluem o estudo das variações da superfície e da atmosfera de Plutão e de Caronte ao longo do tempo. Serão obtidas imagens de alta definição de determinadas áreas dos 2 corpos celestes, para caracterizar a sua atmosfera superior, a ionosfera, as partículas energéticas do meio ambiente e a sua interação com o vento solar. Além disso, a sonda vai procurar pela existência de alguma atmosfera em torno de Caronte e caracterizar a ação das partículas energéticas entre Plutão e Caronte. Também irá procurar por satélites ainda não descobertos e por possíveis anéis que envolvam o planeta anão e seu satélite, antes de ser direcionado para o cinturão de Kuiper e de lá para o espaço interestelar. Lançada em 19 de janeiro de 2006, diretamente numa trajetória de escape Terra-Sol com uma velocidade relativa de 16,26 km por segundo ou 58.536 km por hora e usando uma combinação de foguete monopropulsor e assistência gravitacional, ela sobrevoou a órbita de Marte em 7 de abril de 2006, a de Júpiter em 28 de fevereiro de 2007, a de Saturno em 8 de junho de 2008 e a de Urano em 18 de março de 2011, a caminho da órbita de Netuno, que cruzou em 25 de agosto de 2014, em sua jornada até Plutão. Em dezembro de 2014, a nave encontrava-se a uma distância de 31,96 unidades astronômicas da Terra, 4.781.148.000 km ou 4,26 horas-luz, o tempo que os sinais de rádio enviados da Terra demoram para chegar à espaçonave, e a 1,74 unidades astronômicas, 260.300.000 km, de Plutão, com a frente virada para a constelação de Sagitário, após sair de seu estado final de hibernação à eletrônica às 1h53 de 7 de dezembro. Desde seu lançamento em 2006, a sonda passou 1.873 dias hibernando no espaço, com a quase totalidade de seus equipamentos desligados, 2/3 do tempo total de sua jornada, divididos por 18 períodos diferentes de hibernação com duração variada entre 36 e 202 dias contínuos. Este período de desligamento foi o último antes da chegada ao planeta anão. As primeiras observações de Plutão, mesmo que ainda à distância,
iniciaram-se em 15 de janeiro de 2015. A sonda sobrevoou Plutão em 14 de julho de 2015, após 9 anos e meio de viagem interplanetária, alcançando o seu ponto mais próximo da superfície do planeta, cerca de 12.500 km de distância, às 12h49 mi, a uma velocidade de 45.000 km por hora. Caronte foi descoberto a 22 de junho de 1978 pelo astrônomo do Observatório Naval dos Estados Unidos James Christie, que percebeu algo muito peculiar nas imagens de Plutão obtidos com o telescópio do Observatório de Flagstaff. As imagens obtidas de Plutão tinham uma forma ligeiramente alongada, enquanto as estrelas que apareceram na mesma fotografia não mostraram nenhuma distorção. Uma verificação em arquivo no observatório revela que algumas das outras imagens tomadas em excelentes condições de visibilidade também mostraram esta estirpe, embora a maioria não. Este efeito poderia ser explicado se houvesse outro objeto em órbita de Plutão, que periodicamente não é suficientemente grande para ser observado pelo telescópio. Christie continuou a sua pesquisa e descobriu que todas as observações poderiam ser explicadas se o objeto em questão tivesse um período orbital de 6,387 dias e uma separação máxima do planeta de 1 segundo de arco. O período de rotação de Plutão é de 6,387 dias, precisamente como era quase certo que o satélite tinha o período de rotação mesmo. Inferir que este era o único conhecido sistema de satélite do planeta em que ambos eram a mesma face o tempo todo. Algumas dúvidas que poderiam ocorrer sobre a existência de Caronte foram apagadas quando o sistema entrou em um período de 5 anos entre 1985 e 1990 de eclipses e trânsitos. Este fenômeno ocorre quando o plano orbital de Plutão e Caronte fica no mesmo plano orbital do ponto de vista da Terra. Isso só acontece 2 vezes durante os 248 anos do período orbital de Plutão. Foi muita sorte que um desses intervalos de eclipses ocorressem logo após a descoberta de Caronte. As primeiras imagens de Plutão e Caronte como discos separados foram tiradas pelo telescópio espacial Hubble na década de 1990. Mais tarde, o desenvolvimento da ótica adaptativa possibilitou obter imagens dos discos separados usando telescópios terrestres. A descoberta de Caronte descartou a teoria de que Plutão tinha sido um satélite de Netuno que havia escapado da órbita deste. Caronte foi nomeada, temporariamente, como S-1978P1. Em 24 de junho de 1978, James Walter Christie sugeriu o nome Sharon, apelido de sua esposa Charlene. O Observatório Naval dos Estados Unidos propôs o nome Persephone, mas Christie persistiu no nome Sharon, em português, Caronte, após descobrir que este nome se refere a uma figura da mitologia grega. Caronte transportava as almas dos que morreram ao mundo inferior ou Hades, conhecido como Plutão pelos romanos. A adoção oficial deste nome foi confirmada em 3 de janeiro de 1986 pela União Astronômica Internacional. O diâmetro de Caronte é de cerca de 1.207 km, pouco mais de que metade do de Plutão, com uma área de 4.580.000 de quilômetros quadrados. Ao contrário de Plutão, que é coberta com gelos de nitrogênio e metano, a superfície de Caronte parece ser dominada por gelo de água. Também parece não ter atmosfera. Em 2007, observações feitas pelo Observatório Gemini, hidratos de amônia e cristais de água na superfície de Caronte sugeriram a presença de criogeysers ativos. Imagens de Caronte revelaram uma superfície altamente fraturada que pode ter se formado quando um oceano congelado subsuperficial e se expandiu para dividir uma crosta exterior de gelo. O fato de que o gelo estava em forma cristalina ainda sugere que havia sido recentemente depositado, uma vez que a radiação solar teria o gelo degradado antigo para trazê-lo para um estado amorfo após cerca de 30.000 anos. A superfície fraturada faz parte da característica informalmente chamado de Chasma da Serenidade, parte de uma vasta faixa equatorial de abismos sobre Caronte. Este sistema de abismos é um dos mais longos visto em qualquer lugar no Sistema Solar. Ele tem pelo menos cerca de 1.800 km de comprimento e atingindo 7,5 km de profundidade. Os eclipses mútuos de Plutão e Caronte na década de 1980 permitiram aos astrônomos analisar as linhas espectrais de Plutão e de ambos os astros combinados. Subtraindo-se o espectro de Plutão do total, poderia determinar a composição da superfície de Caronte.
O volume e a massa de Caronte nos permitem calcular a sua densidade. Sabendo isso, podemos dizer que é um corpo gelado e contém menos rochas do que seu parceiro, apoiando a ideia de que Caronte foi criada por um impacto gigante no manto de Plutão. Existem duas teorias contraditórias sobre a estrutura interna de Caronte. Alguns cientistas acreditam que é um corpo diferenciado como Plutão, com um núcleo rochoso e um manto de gelo, enquanto outros acreditam que Caronte tem uma composição uniforme. Os pesquisadores da NASA descobriram que o polo vermelho escuro em Caronte pode ser parte da atmosfera vinda de Plutão. As imagens e os dados capturados pela sonda New Horizons, da NASA, sugerem que a região avermelhada no topo da Lua poderia ser a atmosfera que escapou de Plutão, congelada. Observações feitas pelo telescópio espacial James Webb estão proporcionando aos cientistas uma compreensão mais completa sobre a composição e evolução de Caronte. Pela primeira vez, o Webb detectou dióxido de carbono e peróxido de hidrogênio, ambos congelados como sólidos na superfície de Caronte, um corpo esférico com cerca de 1.200 km de diâmetro. Esses elementos se somam ao gelo de água, compostos com amônia e materiais orgânicos previamente documentados na superfície de Caronte. As observações do Webb complementam os dados obtidos quando a sonda New Horizons da NASA passou por Caronte durante sua visita ao sistema de Plutão em 2015. Um novo estudo aproveitou a capacidade do telescópio, lançado em 2021 e que começou a coletar dados no ano seguinte, de registrar uma gama maior de comprimentos de onda do que era possível anteriormente.